Olá, cursistas! Bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Análise Espacial de Polígonos. Eu sou a Flávia Feitosa e hoje vamos conversar sobre o que é análise espacial e como ela pode ser útil para os nossos trabalhos, para as nossas pesquisas. Bom, para iniciar essa conversa, eu trago aqui o clássico exemplo do mapa da cólera de 1984, que foi feito pelo médico John Snow. Esse mapa ele foi feito numa época que pouco se sabia sobre a cólera e o John Snow mapeou as ocorrências de óbito por cólera neste mapa e diante dessa representação espacial ele se deu conta que quase todas as mortes tinham ocorrido bem próximas a uma determinada bomba d'água que se localizava na Broad Street. Tinham, além dessas ocorrências próximas da Broad Street, tinham também 10 outras ocorrências de pessoas que moravam mais perto de outras bombas d'água, mas que na investigação ele descobriu que elas, de uma forma ou de outra, bebiam também a água da bomba da Broad Street. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe esse exemplo? O que eu quero mostrar é que com uma simples visualização espacial das ocorrências, o John Snow conseguiu ter novas ideias sobre o processo de disseminação da cólera e ele conseguiu controlar a epidemia de cólera simplesmente interditando a bomba d'água da Broad Street. Esse exemplo mais do que clássico e que a gente encontra em quase todos os livros de geoprocessamento, ele mostra como que essa visualização espacial, que é bem simples, pode ser também bastante útil. Mas a ideia de se explorar o tema da análise espacial de dados é começar a pensar que a gente pode ir para além de uma simples visualização, né? E a análise espacial vai se dedicar exatamente a este ir além. Ela vai se dedicar à exploração das propriedades topológicas, geométricas e também geográfica das entidades espaciais. Vai incluir transformações, manipulações e distintos métodos que a gente pode aplicar aos dados geográficos para adicionar algum valor a mais para esses dados, para apoiar as nossas decisões, para revelar alguns padrões, revelar anomalias. Tudo isso revela uma série de questões, padrões, anomalias que a gente não consegue capturar à primeira vista, que não são óbvios à primeira vista. Ou seja, aqui a gente vai se dedicar a problemas nos quais essa localização espacial importa e quando essa localização espacial muda, a informação extraída dos dados também muda, né? E são muitos os problemas nos quais a localização espacial importa, como vocês já devem saber, ou pelo menos vocês desconfiam, caso contrário não estariam fazendo esse curso, certo? Bom, aqui, a partir desse clássico exemplo do John Snow, eu trouxe algumas análises mais sofisticadas, né, a partir do mapa da cólera. Aqui a gente tem exemplos que envolvem a análise exploratória das ocorrências de morte em relação à sua distância, né, da bomba d'água da Broad Street. Nesse primeiro exemplo, a gente vê análises de distâncias medidas em linha reta, que seria as distâncias via o ar, por exemplo, ou distâncias medidas a partir das vias, das rotas até as bombas d'água. E aqui nesse exemplo a gente também tem uma análise das áreas de serviço ou das áreas de influência de cada bomba d'água, permitindo assim que a gente possa fazer análises cada vez mais sofisticadas e mais precisas deste problema. Bom, as estratégias de análise espacial, elas vão nos auxiliar a responder questões do tipo onde as coisas ocorrem, né? Ou seja, vão nos auxiliar a identificar alguns padrões de localização,
alguns agrupamentos, onde existe uma concentração de certo fenômeno ou de certa ocorrência, e também algumas disparidades geográficas dos fenômenos que nos interessam, dos fenômenos estudados. Também a gente pode fazer perguntas do tipo por quê, certo? Que é quando a gente quer compreender fatores ou processos que explicam a ocorrência dos fenômenos em determinados locais. Por que isso acontece aqui e não acontece ali, ou vice-versa? Há também aquelas perguntas que são ainda mais difíceis de responder, né? Do tipo, como? São perguntas fundamentais. Como isso acontece? Então, perguntas em que a gente busca analisar as interações ou as interdependências entre um determinado contexto geográfico e aqueles fenômenos que nos interessam, e como é que esse contexto geográfico e os fenômenos que nos interessam se influenciam mutuamente. Então, 3 tipos de perguntas: onde, por quê e como. A análise espacial, ela pode estar relacionada a distintos tipos de técnicas. A gente pode estar tratando de técnicas que envolvem mapeamento e visualização, que é extremamente útil para mostrar padrões espaciais, envolve técnicas de criação, de apresentação visual de dados espaciais, que nos permitem evidenciar padrões interessantes. Também pode estar relacionada a técnicas de análise exploratória de dados espaciais, que é quando a gente busca revelar padrões escondidos, descobrir padrões. Então vai abranger processos de exploração, de descoberta, de tendências e também de verificar algumas anomalias, coisas não esperadas, né, e nada comuns nos nossos dados espaciais. E por fim, a análise espacial pode também estar relacionada à modelagem espacial, que é quando a gente quer ir além da visualização ou além dessa revelação de padrões, né? É quando a gente quer explicar os padrões, né? Quando a gente quer compreender, prever fenômenos e esses padrões que a gente conseguiu constatar nos nossos dados. E é exatamente por conta disso que a análise espacial tem uma abrangência bastante ampla, que vai desde a manipulação dos dados. Então não dá para fazer análise espacial se a gente não tiver os nossos dados bem trabalhados, se a gente não limpar os nossos dados, transformar, integrar os dados para que eles estejam prontinhos e ajeitadinhos para a nossa análise. Também vai envolver visualização, exploração desses dados, para reconhecer padrões e associações, conforme eu já mencionei. E para essas análises dedicadas à explicação de padrões, a gente pode utilizar aquelas técnicas e métodos de modelagem, de classificação, de previsão, para que a gente gere novos conhecimentos a partir dos dados. E tudo isso não vai envolver uma única ferramenta, vai envolver as mais distintas ferramentas, softwares distintos. Nessa disciplina em particular, nós utilizaremos muito o software QGIS e o software Geoda, mas recomenda-se fortemente que se explore algumas outras ferramentas e linguagens de programação também, como R, como Python, e inclusive nós teremos alguns exercícios extras utilizando essas linguagens de programação. É bem importante que a gente tenha em mente que não existe um software ou uma linguagem de programação ideal e que eles vão ser sempre complementares. Então, é saudável que a gente explore ferramentas diferentes. Bom, agora conversando um pouquinho sobre análise espacial e tipos de dados espaciais. O tipo de dado espacial que a gente utiliza nas nossas análises tem uma grande relevância sobre qual o tipo, qual a natureza da análise que pode ser conduzida, né? Se a gente está lidando, por exemplo, com eventos representados por pontos, como
os exemplos do John Snow, né? Os exemplos de mortes por cólera, né? Nesse caso, é muito comum a gente estar interessado na análise da densidade dessa ocorrência, né? É bem comum a gente procurar identificar áreas onde esses pontos ou determinados atributos desses pontos apresentam uma maior concentração, uma menor concentração, né? Onde tem uma maior concentração de mortes por cólera. Isso está associado a quais outras características espaciais? No final das contas, foi isso que o John Snow explorou na análise dele. Se a gente está lidando com um fenômeno contínuo, que é representado de forma mais adequada como uma superfície contínua, e aqui eu vou dar exemplos como a qualidade do solo, o nível de contaminação no solo, nesse caso é bem comum que a gente não tenha valores para toda a superfície, é difícil coletar valores para toda essa superfície, é bem comum que a gente tenha amostras desses valores da superfície, né? Amostras da contaminação do solo ou da acidez do solo, e a gente queira prever, né? Utilizar técnicas de análise espacial para prever valores naquelas localizações para as quais a gente não tem dados. Então é muito comum esse tipo de problema quando a gente está lidando com dados do tipo de superfície. Já no caso de dados de áreas, dados que são representados por polígonos, que é o foco dessa disciplina, é muito comum a gente querer entender a combinação entre a similaridade da localização e dos atributos dessas feições. Por exemplo, a gente pode estar interessado em saber quais são as áreas em que há algum conflito entre a necessidade de preservação, ou seja, as áreas preservadas que devem ser protegidas, e a ocupação humana, né, a ocupação de áreas residenciais. Onde que tem esse conflito, né? A gente também pode querer descobrir se taxas de criminalidade, né, representadas por bairros, por exemplo, se elas têm algum padrão espacial. Será que a gente consegue identificar conjuntos de bairros que têm alta ou que têm baixa criminalidade? E se a gente consegue identificar esse padrão, será que a gente consegue observar a relação, né, dessas concentrações altas e baixas, né, de criminalidade com alguma outra característica dessas áreas? Por exemplo, com características relacionadas à qualidade de vida dessas áreas? Bom, e nós temos também os dados de rede, que são aqueles que buscam entender as relações entre nós e os vértices que conectam esses nós, né? São tipos de análise muito comuns para observar fluxos, seja esses fluxos de pessoas, de recursos, materiais, de mercadorias. São análises interessantes para explorar a relação das redes de cidade, redes de infraestrutura, enfim, e assim por diante. Todos esses exemplos que eu trouxe são para reforçar que tipos de dados diferentes comumente demandam tipos diferentes de análises, e essa disciplina em particular foca na análise espacial de áreas que são representadas por polígonos. Bom, considerando o que eu já apresentei até aqui, também fica claro que as abordagens na análise espacial podem variar, né? É possível que a gente adote uma abordagem mais geométrica, em que olhe mais a geometria dos polígonos, uma abordagem mais descritiva, que vai ser fortemente baseada em critérios geométricos, né? A localização desses objetos e os atributos desses objetos. A aula 2 vai exemplificar esse tipo de abordagem. Nessa aula a gente vai aprender sobre a sobreposição de polígonos, né? E é uma abordagem com a qual a gente pode investigar aquele exemplo que eu dei das áreas de conflitos, onde estão áreas de ocupação humana, áreas residenciais e onde estão áreas de risco, áreas que deveriam estar preservadas. E a partir, né, de técnicas de sobreposição,
a gente vai conseguir verificar a interseção entre esses polígonos que representam áreas residenciais e polígonos que representam áreas de risco ou áreas de preservação, identificando e quantificando essas áreas de conflito, o que pode ser muito útil em vários tipos de diagnósticos e planejamento de políticas, de ações, certo? Outra abordagem na análise espacial é a visualização espacial exploratória, né? Que é aquela que envolve estratégias de visualização de dados, para explorar, para entender melhor esses dados. Geralmente envolve a construção de gráficos, de mapas, e a gente vai explorar um pouco dessa abordagem na aula 3. Já as demais aulas dessa disciplina, elas têm maior relação com uma abordagem da análise espacial de natureza estatística, né? Que é aquela que vai verificar o padrão de distribuição espacial das variáveis, verificar se esse padrão é aleatório ou se esse padrão não é aleatório. Vai envolver conteúdos como técnicas de suavização de indicadores, média móvel, estimador bayesiano empírico, que são técnicas que vamos visitar na aula 4 desse curso. Também vai envolver técnicas de autocorrelação espacial, que é o tema da aula 5 desse curso, e também modelos de regressão espacial, que é o conteúdo da 6ª aula dessa disciplina. Bom, e para que tudo isso? Para que visitar tantas técnicas de análise espacial de dados? De que adianta a gente ter todas essas ferramentas se a gente não exercita e não aplica, né? Não exercita o uso dessas técnicas de análise? Então, o que se espera dos cursistas, das cursistas dessa disciplina ou desse curso como um todo, é que eles sejam capazes de desenvolver um processo de pesquisa que envolva a análise espacial de dados. Para isso, a gente vai aqui refletir um pouquinho sobre o que é um processo de pesquisa. Bom, todo processo de pesquisa, ele parte de uma motivação, de uma curiosidade, uma pergunta que tem relação com a nossa forma de observar o mundo, com a observação de dados, o senso comum, leituras, de conhecimento prévios. Então, todo processo de pesquisa parte de perguntas, de curiosidades, e a partir delas formula-se o que a gente chama de uma hipótese. E as hipóteses partem, portanto, dessas ideias que nós temos do mundo real, da realidade. Ela é uma formulação provisória sobre o mundo real. A hipótese, ela é desenvolvida com a intenção de ser demonstrada ou verificada. Por isso que uma hipótese a gente sempre busca corroborar ou refutar uma hipótese. A hipótese é simplesmente uma suposição sobre o mundo real. As hipóteses são frequentemente expressas em uma afirmação que trata da relação entre dois ou mais fenômenos que, por sua vez, são representados por variáveis. E aqui eu trago um exemplo. Eu posso ter uma hipótese de que as famílias pobres são mais expostas à violência. E aí isso é uma suposição que eu vou precisar demonstrar, verificar, corroborar ou refutar. Definida a hipótese a ser testada, né, e é importante que todos os cursistas, todas as cursistas pensem na hipótese, né, de sua pesquisa, de seu trabalho, aí nós vamos à coleta de dados, né, para testar essa hipótese, e essa coleta de dados, por sua vez, está relacionado à identificação de variáveis que representem os fenômenos a ser investigados. Digamos que eu tenho essa hipótese, né, de que famílias pobres são mais vulneráveis à violência. E aí eu tenho que me perguntar, quais são os dados, quais são as variáveis que eu vou utilizar para representar a pobreza das famílias?
né, que é um dos aspectos que eu estou observando. Devo usar uma variável de renda, né, e simplificar o conceito de pobreza? Ou será que eu devo usar um indicador mais complexo, um indicador multidimensional da pobreza? Então, esse é o tipo de decisão que a gente tem que fazer. E a violência, né? Eu falei, famílias pobres são mais vulneráveis à violência. Então, eu tenho que representar por meio de dados variáveis o que é a pobreza e o que é a violência. Como que eu vou representar a violência? Qual o indicador de violência que eu vou utilizar? Será que eu uso taxa de homicídios? Será que eu uso agressão, roubos e furtos? Afinal, como eu vou representar esse fenômeno? Tudo isso é importante definir. Bom, a construção de variáveis, indicadores que representem os fenômenos que são objetos da nossa análise vão depender de uma coleta de dados, certo? E esses dados a serem utilizados na pesquisa, eles podem ser dados primários ou dados secundários. Os dados primários são aqueles que a gente obtém, que são obtidos diretamente pelo pesquisador, com o uso de seus próprios instrumentos, recursos e experiência, certo? Eles podem ser coletados, por exemplo, por meio de medições. Se a gente pegar o exemplo do solo, né, podemos medir a contaminação do solo ou da água, ou podem ser coletados por meio de entrevistas, né, por meio de questionários aplicados à população de um determinado bairro, e aí eu tenho que fazer um desenho amostral, existe toda uma complexidade nesse sentido. E esses dados primários, coletados pelo próprio pesquisador, eles atendem a um propósito específico, né? Eles atendem, né, eles buscam, né, responder à pergunta que o pesquisador tem. Geralmente, coletar dados por conta própria envolve um custo bastante alto, né? Um custo financeiro, um custo de tempo, porque vai demandar tempo do pesquisador ou de um conjunto de pessoas trabalhando para esse pesquisador. Não é um procedimento que costuma ser barato e simples. Demanda tempo, demanda recursos. Geralmente é muito mais fácil utilizar um dado que já foi coletado por outros pesquisadores ou que já foi coletado, produzido por uma instituição especialista nisso, uma instituição produtora de dados. E esses dados são conhecidos como dados secundários, né, que são aqueles dados que não foram coletados pelo próprio pesquisador. A vantagem é que a coleta é mais rápida, os dados já estão prontos, na verdade, né, e vai ter um custo menor, porque isso já foi realizado. Quando um dado é coletado por uma instituição produtora de dados, como por exemplo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse dado costuma ser coletado de uma maneira bastante rigorosa, costuma ser uma coleta bastante ampla, o que facilita até mesmo a generalização dos nossos resultados. Mas tem um lado negativo, né, que nesses casos, quando a gente usa dados secundários, o pesquisador é limitado a utilizar o que está disponível, o que já foi coletado, e ele não tem nenhuma voz ativa sobre as variáveis que foram definidas e que foram medidas nessa coleta. Então, é algo posterior, né? É algo que já está pronto e o pesquisador não pôde interferir nesse dado coletado. Bom, entre os dados secundários mais utilizados pela riqueza, né, de variáveis, estão os censos demográficos, que no Brasil é produzido pelo IBGE. A partir dos dados coletados, o pesquisador vai obter, vai construir variáveis que representam os aspectos de interesse de sua pesquisa. Essas variáveis podem ser quantitativas ou podem ser variáveis qualitativas. E é importante entender isso, porque isso também afeta o tipo de análise que o pesquisador pode conduzir. As variáveis quantitativas, como o próprio nome diz, elas são descritas por números e elas podem ser discretas ou contínuas.
As variáveis quantitativas discretas, elas são representadas por números inteiros, números que são resultados de contagens, né? 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, a população municipal, né? A população total de um município, ou o total de domicílios em um município, ou em um bairro, ou em setores censitários. Aí a gente está diante de uma variável quantitativa discreta, né? Representada por números inteiros. Agora, a gente pode ter uma variável quantitativa contínua, que é representada por números reais, que resultam de medições e que pode assumir, inclusive, valores decimais. Por exemplo, se eu pego a renda total do município e divido pela população, eu tenho uma variável quantitativa contínua, que é a renda média municipal. As variáveis, além de quantitativas, como eu já mencionei, elas também podem ser qualitativas ou categóricas. São aquelas variáveis definidas por categorias. Essas variáveis qualitativas, elas podem ser nominais, que representam categorias que não são ordenadas, não tem uma ordem de importância entre elas. Por exemplo, um setor censitário, ele pode ser classificado como urbano ou rural. A gente pode ter distintas classes de uso, né? Floresta, área urbanizada. Então aqui a gente tem classes, categorias que não estão ordenadas. Estamos, portanto, diante de uma variável qualitativa nominal. As variáveis qualitativas também podem ser classificadas como ordinais, que é quando existe uma ordenação entre essas categorias, né? Elas têm uma certa hierarquia entre elas. Um exemplo é o nível de vulnerabilidade social. Então, a gente pode ter bairros ou setores que são classificados como de vulnerabilidade baixa, de vulnerabilidade média, de vulnerabilidade alta. Existe uma ordem entre essas categorias, né? Baixo, médio, ordem. Ou outro exemplo seria o nível de escolaridade. A gente pode ter o nível fundamental, o nível superior e assim por diante. Bom, definidos os dados, definidas as variáveis, é hora de analisá-los para que a gente possa testar as nossas hipóteses, corroborar ou refutar as hipóteses previamente construídas, as nossas suposições. E considerando que esses dados sejam espaciais, e nesse caso específico dessa disciplina, considerando que eles sejam representados na forma de polígonos, é aí que vem a relevância do conteúdo que a gente vai aprender ao longo da disciplina, né? Essa análise espacial, ela pode envolver as mais distintas técnicas provenientes de diversas abordagens mais geométricas, mais exploratórias, mais estatísticas, né? Mais de visualização, reconhecimento de padrão, desenvolvimento de modelos. O que é mais comum é que envolva uma combinação entre distintas técnicas e distintas abordagens. Bom, a partir dessa exposição, eu espero que vocês reflitam sobre um processo de pesquisa do interesse de vocês, pensem sobre os seus elementos, sobre a pergunta, hipótese, sobre os dados variáveis, sobre a metodologia, sobre as possibilidades das técnicas de análise espacial nesse processo. Então, pensem com carinho e é assim, deixando essa tarefa para vocês, que a gente encerra a nossa primeira aula e até a próxima!